Eu sou Josué da Silva Andrade e este é o nosso terceiro vídeo da nossa série de estudos sobre a batalha pela mente humana. Se você quiser acompanhar todos os outros vídeos, nós fizemos uma playlist com o título, A Batalha pela Mente Humana, e também nós vamos deixar os outros vídeos na descrição deste vídeo. Então, aconselhamos a você a assistir os outros vídeos anterior a este para você estar inteirado de todo o assunto que estamos tratando nesta série de estudos. Então, indo diretamente para o nosso estudo de hoje, nós já pensamos na origem e queda do inimigo e vamos estar estudando hoje sobre os nomes usados na palavra de Deus que descrevem o seu caráter e as suas características. Os nomes que descrevem o seu caráter, o caráter do inimigo de nossas almas e as suas características. Precisamos ressaltar aqui aquilo que falamos no último vídeo. Alguns dizem que o nome dele antes da queda era Lúcifer. Não existe uma base bíblica sólida para dizermos isso. Isso é uma interpretação de muitos pregadores de Isaías capítulo 14, versículo 12, baseada na tradução de São Jerônimo, que é a Vulgata Latina, que traduz a expressão ó estrela da manhã, filha da alva, como Lúcifer, no latim, na Vulgata Latina, ali é Lúcifer, mas no caso, segundo alguns, esse é um equívoco de tradução. Eu quero deixar bem claro, eu não sei o latim, também eu não sei o grego e eu não sei o hebraico. Mas realmente, pela descrição da versão Almeida, eu não creio que o texto ali de Isaías está realmente chamando ele de Lúcifer, ou ele de estrela da manhã, mas ele está usando a linguagem que é para nós entendermos. Nós já explicamos isso. Se você levantou em algum momento na sua vida de madrugada e olhou para o céu, você viu a estrela d'alva, que segundo os astrônomos é o planeta Vênus visto da Terra. Então eu creio que ele está usando uma linguagem para nós compreendermos a tragédia que foi a queda desse ser que foi criado por Deus, que era um ser bonito, belo, e que se rebelou contra Deus porque se orgulhou da sua beleza, da sua sabedoria, embora sendo uma criatura de Deus, elevou o seu coração e ele desejou ser igual a Deus. O resultado disso foi que Deus o expulsou da sua presença ali do céu. Então é essa a ideia. Falamos isso no outro estudo, mas só destacar isso aqui. O termo estrelas, em alguns contextos, está se referindo aos anjos criados, aos seres espirituais criados por Deus, que são os anjos, e no caso aqui a queda de Satanás e juntamente, com certeza, aqueles que aderiram à sua rebelião. Então, nesse caso, ao cair da sua posição, da posição que ele tinha, e esse texto está querendo dizer isso, a tragédia que aconteceu, uma criatura que deixou a sua posição, a posição de servir e adorar o seu Criador, para se rebelar contra o seu Criador por causa da sua soberba, do seu egoísmo, da sua vaidade. Então é isso que o texto está tratando, é uma tragédia. Aquilo que era para resplandecer a luz se tornou, caiu da sua posição e se tornou, no caso, uma fonte de trevas.
Seria como se nós acordássemos numa bela manhã e a estrela da alva, essa estrela que mais brilha de manhã, que nós a vemos no amanhecer, ela deixasse de brilhar. Eu creio que é essa a ideia ali que está querendo ser transmitida pelo Espírito Santo ao inspirar o profeta Isaías a descrever a queda do inimigo, né, dessa forma. Então não é que o nome dele era esse, né, ou foi esse antes da sua queda. Não, ali é uma linguagem figurada, uma linguagem que dá para eu e você entendermos a tragédia que foi essa criatura rebelar-se contra o seu Criador. Mas existem palavras que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada empregam a ele, né, e que descreve seu caráter e suas características nefastas. E em cada uma dessas expressões há lições que eu e você podemos aplicar em nossas vidas, de maneira que possamos estar mais atentos, porque ao estudarmos cada um desses nomes e as características que esses nomes descrevem, com toda certeza nós aprenderemos algo em relação ao nosso inimigo e como tomar cuidado com ele na maneira dele agir, de maneira que ele não enreda, né, não venha a influenciar nossas mentes e nossos corações, aqueles que já são servos de Deus, a se desviar do propósito para o qual Deus os salvou e os chamou pela sua maravilhosa graça, e a você que ainda não creu, a entender aquilo que está acontecendo, aquilo que está se passando, e de alguma maneira você vir pela graça e a misericórdia de Deus, entender o plano de salvação de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo, algo que o inimigo tem tentado impedir ao longo dos séculos, né? Satanás, ele tem tentado impedir que os seres humanos conheçam a graça de Deus manifestada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi até a cruz do Calvário pagar o alto preço da nossa redenção, da nossa salvação ali, derramando o seu precioso sangue. Então, o primeiro nome que nós queremos destacar é Satanás. E esse nome significa justamente isso aqui, adversário. Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ou seja, esta palavra significa justamente isso, adversário, opositor, alguém que se opõe, alguém que se levanta contra outro alguém. Não é rivalidade, são duas coisas diferentes, né? Embora os rivais ali dentro de um ringue, dos lutadores dentro de um ringue, que é um ambiente controlado, um ambiente que tem regras, ou dentro num campo de futebol, por exemplo, dois times que são rivais, que também é um ambiente controlado, que tem regras, que tem um juiz. Não é isso, a ideia não é essa, que depois que termina o jogo eles se respeitam, e muitos dos jogadores ou dos lutadores são até amigos fora do ringue. A ideia aqui não é essa, não. A ideia aqui é de oposição mesmo, oposição ferrenha, né? Alguém que se opõe ao outro de maneira clara e definitiva. E tudo que o outro faz, tudo que o outro fala, tudo que o outro deseja, ele vai ser contra. E ele vai tentar atrapalhar isso, ele vai tentar prejudicar isso de alguma forma, de alguma maneira. Então é essa a expressão, Satanás. Isso indica que esse ser, que outrora foi um anjo, pelas descrições tanto de Isaías quanto de Ezequiel, um dos seres mais belos que Deus havia criado, com sabedoria, e que tinha um serviço importantíssimo ali no céu, um serviço importantíssimo
ali no céu. Mas ao elevar-se o seu coração pelo orgulho, querendo ser acima, se igualar a Deus, ou talvez até ser acima de Deus, aí Deus o expulsa da sua presença. Então ele se tornou um opositor ferrenho contra Deus. Então tudo que Deus criou e tudo que Deus faz, tudo que Deus fará, ele vai tentar de alguma maneira atrapalhar isso. Então Deus criou o universo, criou o mundo, os céus, a terra, todas as coisas que neles há. Ele tem tentado ao longo das eras destruir isso de alguma maneira, prejudicar isso de alguma maneira. Uma das maneiras, a principal, podemos dizer até assim, a principal maneira que ele usou foi a introdução do pecado nesta criação, através da desobediência do homem ali no Jardim do Éden. Deus criou o casamento, a família, Deus instituiu a família. Ele tem tentado ao longo dos anos, de todas as maneiras, destruir a família. E Deus separou uma nação para representá-lo na terra, que é a nação de Israel. Essa história nós conhecemos, né? O chamado de Abraão, e depois esse chamado foi passado a Isaac e depois a Jacó, que veio a ser Israel, né? E que teve os seus 12 filhos, que desceram para o Egito e que se tornou uma grande nação ali no Egito e foi escravizada no Egito. Mas Deus os resgatou com mão forte, tirou-os do Egito, atravessou eles pelo deserto durante 40 anos, guiou eles pelo deserto durante 40 anos, introduziu eles na terra prometida. E ao longo da história, Satanás tem tentado destruir a nação de Israel. Uma das investidas que ele teve contra a nação de Israel foi o Holocausto, nos anos de 1939 a 1945, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o chamado Holocausto, onde 6 milhões de judeus, eu creio que esse número é bem maior, mas contabilizado, pelo menos 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados durante a guerra e nos campos de concentração nazista. Então, esta foi uma das investidas dele contra essa nação, que tem promessas para ela, e que Deus irá, através dessa nação, Israel, governar esse mundo por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, no futuro reino milenar. Depois que Cristo buscar a sua igreja, haverá o período da tribulação. No final da tribulação, Cristo volta com a igreja em Israel, sobre o Monte das Oliveiras, e a partir de Jerusalém ele estabelecerá o reino milenar por 1000 anos. Isso é profecia das Escrituras Sagradas que há de ser cumprido. Se você tirar Israel da jogada, não tem como o Senhor Jesus Cristo retornar em grande poder e glória. Então não haverá como Israel ser destruída, porque ela está dentro dos planos de Deus para a humanidade. Então não haverá como pode juntar todas as nações do mundo e tentar destruir a nação de Israel, que jamais conseguirão, porque Deus ama Israel e ele cumprirá todas as suas promessas feitas à nação de Israel por meio do seu unigênito Filho, o Senhor Jesus Cristo, no futuro reino milenar. Isso é um outro assunto para uma outra hora, se Deus permitir, para um outro estudo. Deus criou a igreja, que é um povo diferente de Israel. Israel é o povo terreno, é a descendência de Abraão segundo a carne. A igreja é o povo espiritual. Todo aquele que um dia ouviu a mensagem do Evangelho e arrependido, creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi introduzido dentro desse povo, que é um povo espiritual, que é um povo celestial. É um povo que é composto de várias etnias. Independente,
brancos, negros, pardos, asiáticos, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, pobres, ricos, classe média, todo aquele, independente. Não há distinção, porque todo aquele que um dia arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, de fato foi remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Foi introduzido a esse grupo de salvos e aguarda ardentemente a expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a seu povo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e juntos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Esse povo é a sua igreja. As suas bênçãos são celestiais e espirituais em Cristo Jesus. Esse povo, ele ainda vive no mundo, ainda está no mundo, mas ele não é do mundo. E a sua constituição é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, são as coisas de Deus, as verdades relacionadas à vida e prática do cristão, encontradas no Novo Testamento, principalmente nas cartas apostólicas. E ao longo de 2000 anos, Satanás tem tentado de todas as formas destruir este povo. Foi por meio de grande perseguição, tentou por meio de tentar misturar esse povo com este mundo, com as religiões institucionalizadas. No presente momento, ele tem tentado, através dos falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres que têm entrado no meio da cristandade professa, e através das suas heresias perniciosas, corromper a fé daqueles que um dia foram alcançados pela graça de Deus por meio do Evangelho. Mas independente, a igreja, ela continua existindo e existirá eternamente. Claro que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, no arrebatamento, ela será tirada da terra. Estará no céu durante os 7 anos de tribulação, depois retornará com o Senhor Jesus para, juntamente com ele, governar sobre o mundo durante o milênio, o que é também outro assunto para outro estudo. Mas o que queremos destacar aqui é que Satanás, o adversário, tem tentado de todas as formas destruir a igreja de Deus. E como você, que um dia arrependeu de seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, se tornou, pela graça e a misericórdia de Deus, um filho de Deus pelo novo nascimento, é agora um servo de Deus, ou uma serva de Deus, e deseja fazer a vontade de Deus, vivendo uma vida que realmente agrada a Ele, pode ter certeza que você é um alvo dele, e Ele vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance para te destruir. Também, você que é um incrédulo e que é alvo do amor de Deus também, porque Deus ama você, mesmo que você não queira saber nada de Deus e da sua palavra, mesmo que você não acredita em Deus, Deus ainda te ama. Deus deseja salvar você ardentemente em seu coração. Deus deseja a sua salvação. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você arrependa de seus pecados e creia no Senhor Jesus. Porém, Ele respeita a sua decisão. Você é responsável por sua decisão, e se você não crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, o que vai restar para você é simplesmente a perdição. Mas Deus deseja te salvar. Só que o inimigo deseja a sua perdição. E aquilo que tiver ao alcance dele, para ele continuar cegando o seu entendimento, a sua compreensão, de maneira que você não consiga entender a verdade do Evangelho, da salvação, do plano de salvação de Deus manifesto em Cristo Jesus, ele vai fazer. Porque ele é o adversário. Ele é o adversário de Deus. Tudo que Deus fez, ele tenta de alguma forma destruir, deturpar ou corromper.
Ele é o adversário dos homens, porque ele sabe que os homens, a humanidade, os seres humanos, são alvo do amor de Deus. E ele sabe que atacando a humanidade, atacando os homens, ele está atacando aqueles que Deus ama. Ele sabe que isso fere o coração de Deus. E aquilo que tiver ao seu alcance para poder deturpar, corromper e destruir a humanidade, ele irá fazer. Agora a grande questão é: qual é a sua atitude diante dessa verdade? Você vai deixar ele continuar influenciando seus pensamentos, suas emoções e suas ações? Ou você terá uma postura diante de Deus, arrependendo e se entregando a Deus, crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sendo assim liberto da escravidão do inimigo e também da sua influência espiritual. Lembra, a responsabilidade é sua, a decisão é sua. Um outro nome que também a palavra de Deus vai nos apresentar é a palavra diabo, que significa acusador ou enganador. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Também o versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O versículo 8 também não está na nossa apresentação, mas vai aparecer também. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Por 3 vezes só nesse texto. E essa expressão é a expressão que mais aparece na palavra de Deus, referindo-se ao inimigo de nossas almas, a expressão diabo. Que o significado é simplesmente acusador, alguém que acusa a outro, ou enganador. A gente poderia dizer, né, que é alguém que engana através de acusações. Creio que ajuda a entender melhor essa expressão e o significado dela, do caráter, né, adversário. Uma vez que ele é adversário, então ele vai se opor contra tudo que Deus ama, contra tudo que Deus fez, contra tudo que Deus faz. Eu esqueci de dizer isso. Ele também é contrário à palavra de Deus, e tudo que ele tiver ao alcance dele, a Bíblia Sagrada, para destruir, para corromper aquilo que a palavra de Deus é na sua pureza e na sua simplicidade, ele o irá fazer. Acusador ou enganador, que é o significado da palavra diabo. Então, alguém que acusa e alguém que engana, ou alguém que engana. Mas poderíamos parafrasear aqui dizendo, né, de alguém que engana através de acusações, fazendo acusações, fazendo alegações, né? Isso é bem comum, principalmente numa empresa, haver esse tipo de comportamento entre pessoas que almejam cargos, mas que muitas das vezes elas não são muito competentes. Então ela faz acusações, ela faz alegações, acusações distorcidas em relação àqueles que supostamente são seus rivais, movido por uma série de coisas, né? Inveja, ciúme, uma série de coisas. Ela vai fazer alegações, ela vai fazer acusações na tentativa de prejudicar aqueles que são seus competidores daquela vaga. Isso é muito comum na empresa, no relacionamento da igreja. Isso acontece, tá? Isso acontece. Pessoas fazerem almejarem cargos, principalmente em algumas religiões, né, que dão ênfase muito a cargos, e
por causa disso, surgiram intrigas, fofocas e muitas coisas no comportamento da cristandade, que deveria ser um exemplo, que deveria ser um modelo, mas é muitas das vezes influenciado pelo inimigo de nossas almas através da natureza pecaminosa humana. Surgem-se esses problemas no meio do povo de Deus, problemas que muitas das vezes são difíceis de ser resolvidos, de serem solucionados. Mas é essa a ideia. Só que e a ideia aqui é essa, quem foi o primeiro a fazer isso, e quem continua fazendo isso de alguma maneira? O inimigo de nossas almas, Satanás, e que aqui é chamado de diabo. Por 3 vezes nesse texto nós vimos que ele é chamado de diabo, acusador ou enganador. Ele acusa Deus diante dos homens e acusa os homens diante de Deus. Ele acusa a Deus diante dos homens. Quando nós pensamos nisso, basta você ir lá em Gênesis capítulo 3 para você entender isso. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A gente precisa prestar atenção nisso aqui. Essa serpente aqui é identificada lá no livro de Apocalipse. A gente vai chegar nesse texto ainda, mas nós vimos esse texto também. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. É claro que a serpente aqui era um animal mesmo, mas que de alguma maneira foi usada pelo inimigo para tentar a Adão e Eva. E no caso aqui, ela diz à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Isso é interessante, né? Aquela perguntinha como quem não quer saber, como quem está querendo aprender alguma coisa, como quem alguém está querendo saber alguma coisa, né? A chamada pergunta capciosa. A pessoa dá uma de desentendido. Aí ele faz uma pergunta demonstrando que ele tem dúvida em relação a um determinado assunto. Aí a pessoa responde, entrega informações. Isso é muito comum, principalmente em interrogatórios policiais, onde os policiais estão querendo extrair uma confissão de um suspeito, pegar o suspeito em alguma coisa contraditória. No caso aqui, ver o que estava no coração de Eva. Muito cuidado com quem você conversa, seja em todas as áreas da sua vida. Por isso que a Bíblia fala para nós estarmos sempre vigiando e orando. Ou seja, tomar cuidado com quem nós conversamos. Podemos, através de nossas conversas, entregar as armas nas mãos do nosso inimigo para serem usadas contra nós. Muito cuidado com quem você se abre, com quem você conta coisas particulares da sua vida. Porque às vezes a pessoa até se apresenta como alguém que está querendo oferecer uma ajuda, mas na realidade ela está querendo pegar alguma coisa nossa para depois, em alguma oportunidade, usar aquilo contra nós para nos prejudicar. E a gente está vendo aqui que o primeiro a fazer isso. Ele faz essa pergunta, aparentemente uma pergunta inocente, uma pergunta que não tem nada a ver. Aparentemente alguém que está puxando conversa. Cuidado com essas puxadas de conversa, tá? Com alguém que vem puxando conversa. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Presta bem atenção nisso aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Essa frase aqui, no meio do jardim.
Aqui ela está se referindo à árvore do conhecimento. Eva está se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto que está no meio do jardim. Mas observa essa expressão, que está no meio do jardim. Não era a árvore do conhecimento que estava no meio do jardim. Se, por exemplo, nós irmos aqui para o capítulo 2, o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida é que estava no meio do jardim, e a árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida é que estava no meio do jardim, e não a árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus dá a ordem, no versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A verdadeira árvore que estava no meio do jardim, que verdadeiramente estava no meio do jardim, que era a árvore da vida, o homem poderia comer livremente. Ele não poderia comer da outra, do conhecimento. Mas quando Eva fala isso, ela está entregando de mão beijada nas mãos do inimigo onde estava o centro das atenções dela. O centro das atenções dela não estava na árvore da vida, estava na árvore do conhecimento. Então, a primeira coisa que ela entregou de mão beijada para ele foi aquilo que era o alvo do seu desejo, aquilo que estava ocupando a sua mente, aquilo que estava ocupando o seu coração. Provavelmente havia já a curiosidade, o desejo, o pensamento: por que não podemos comer daquela árvore? Do ponto de vista de Eva, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento, porque era a que estava chamando a atenção dela. Só que Deus havia plantado no meio do jardim a árvore da vida, não a árvore do conhecimento. A árvore da vida foi plantada por Deus no meio do jardim. E a ideia já era essa, para que, como Deus, o homem, né, e no caso a mulher, que veio a ser criada depois do homem, mas no caso a atenção deles estivesse na árvore da vida e não na árvore do conhecimento. Quando Eva fala com o inimigo, né, que da árvore que estava no meio do jardim eles não podiam comer, ela está entregando para ele aquilo que está chamando as atenções deles, né, as atenções de Adão e de Eva. Aí, olha o que ela vai dizer. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Outra coisa que ela vai dizer para ele é: não comereis dele, do fruto da árvore do conhecimento, nem tocareis. Deus não disse que eles não podiam tocar. Deus proibiu eles de comerem. Mas alguém pode falar assim: não, mas talvez isso aqui foi uma precaução, uma maneira de eles se precaverem de não fazerem algo contrário à vontade de Deus. Sim. Só que Deus não havia ordenado eles para não tocar. Era uma interpretação deles. E aí é que a tecla que a gente bate. Toma cuidado com as interpretações bíblicas que muitas pessoas falam como se tivessem escritas, mas não estão escritas. Não é o que a palavra de Deus ensina na sua pureza e na sua simplicidade. É a compreensão daquela pessoa, é o entendimento daquela pessoa, é o entendimento daquele grupo religioso. Não é o que a Bíblia ensina. Muitas pessoas estão indo para o inferno, tá? Estão indo para a perdição eterna porque têm seguido a interpretação bíblica de líderes religiosos e não aquilo que a Bíblia realmente ensina, na sua pureza e na sua simplicidade. Vou só citar um exemplo. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que a salvação é pela graça, por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nenhum ser humano poderá ser salvo pelas obras da lei. A palavra de Deus é bem clara em dizer que a salvação é pela graça
E aquele que um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador, ele está salvo. É o próprio Deus em sua palavra que garante essa salvação. Mas existem muitos que interpretam que não é bem assim, que eles têm que fazer alguma coisa a mais, que eles precisam ainda guardar algumas coisas da lei para continuarem salvos, se assim for possível. Então isso é a interpretação da pessoa que ensina isso, não é aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa bem claro que as boas obras, Efésios capítulo 2, 8 a 10, as boas obras são resultados da salvação que houve no coração de um pecador que arrependeu e creu no Senhor Jesus. Vai ser o resultado normal, natural dessa salvação, dessa conversão. Não é elas que salvam, mas elas serão evidências, elas revelarão que houve uma salvação, que houve uma conversão na vida daquele pecador. É só um dos exemplos, mas existem vários exemplos de interpretações que as pessoas fazem da palavra de Deus e que muitos grupos e que muitas pessoas acreditam que aquilo é o que a palavra de Deus ensina. E não é isso. Isso é um exemplo. Adão e Eva, mais propriamente dito aqui, Eva tinha interpretado que nem poderia tocar no fruto do conhecimento. Pode ter sido uma maneira dela se precaver daquilo? Sim. Mas a gente sabe que não ajudou. A interpretação não vai impedir o inimigo de tentar você a sair fora dos planos de Deus para a sua vida. Principalmente você que ainda, de fato, não arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Não vai impedir. Ele vai continuar tentando de todas as formas. Tentar atrapalhar de você conhecer a verdade, mesmo que ele tenha que distorcer aquilo que a palavra de Deus ensina. E ele irá distorcer para continuar te enganando, para você não crer na verdade do Evangelho, da salvação de Deus oferecida por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus. O resultado disso vai ser que ele vai acusar a Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Primeira coisa, ele está chamando Deus de mentiroso. A gente vai ver isso, né? Mas Deus havia dito: certamente morrerás. Ele está falando: certamente não morrerás. Então eles tinham que decidirem quem que eles acreditariam: em Deus, que os havia criado, que os havia colocado ali no Jardim do Éden e que havia dado a eles tudo aquilo que eles precisavam. Eles tinham tudo, não precisavam de nada, isso sem falar da própria presença de Deus que vinha todos os dias visitá-los pela viração do dia. Ou então acreditar naquilo que a serpente estava dizendo: certamente não morrerás. Em outras palavras, Deus não está falando a verdade com vocês. Agora, por que ele vai dizer isso? Certamente porque Deus sabe. Em outras palavras, Deus está escondendo algo muito bom de vocês. Deus não quer que vocês experimentem algo novo. Já ouviu essa expressão, né? Você precisa experimentar algo novo no seu casamento. Você precisa experimentar algo novo na sua vida. Já ouviu isso aqui? A ideia vem daí, tá? Você precisa experimentar algo novo. Deus sabe, né? Deus está escondendo algo muito bom de vocês. Que no dia em que dele comerdes daquele fruto, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Ele já tinha tentado ser igual a Deus e tinha dado errado. Então Ele vai plantar esse desejo no coração do homem, ser igual a Deus. Conhecendo o bem e o mal. Isso realmente veio a acontecer. O homem veio a conhecer o bem e o mal, mas não tinha domínio sobre o mal.
Aliás, o mal é que passou a dominar o coração do homem. Esse é um outro assunto para um outro vídeo. Mas a questão aqui é que ele enganou Adão e Eva, acusando a Deus de esconder algo deles. Um outro texto que deixa essa atitude do caráter nefasto dele é o que se encontra no livro de Jó. Aí ele já vai acusar os homens perante Deus. Jó, capítulo 1, os versículos vai dizer da prosperidade de Jó. Havia na terra de Uz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-se 7 filhos, 3 filhas, era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Ele vai falando, mas observe bem aqui. E vindo um dia em que os filhos de Deus aqui devem ser entendidos como anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor. Observe essa expressão aqui, né? Senhor, em palavras da Rafai, né, em letras maiúsculas. Quando aparece essa expressão aqui, segundo os estudiosos do hebraico, é o nome impronunciável de Deus. Que havia até uma certa superstição por parte dos escribas quando deparavam com essa palavra. O Senhor, algumas versões do hebraico vai estar no lugar de YHVH, né, que é o tetagrama, vai estar a palavra Adonai, que também é traduzida por Senhor. Veio também Satanás, o adversário entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? É interessante você observar isso aqui, você prestar atenção nisso aqui. Observaste tu a meu servo Jó? Então Satanás está observando os seres humanos, principalmente aqueles que servem a Deus, principalmente aqueles que estão servindo a Deus. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então Deus está falando das características de seu servo. E claro, no livro dos Salmos nós lemos, né, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, observando os maus e os bons. E no caso, meu irmão, minha irmã, que um dia creu no Senhor Jesus Cristo, essas palavras que Deus diz aqui sobre Jó: ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Será que Deus pode falar isso de mim? Pode falar isso de você? Ele que acompanha desde o meu levantar até o meu deitar, né? Durante o sono, ele que nos sustenta. Mas é Deus que está falando isso do seu servo, né? Que está destacando essas características do seu servo. Será que Deus pode falar isso, ou pelo contrário? Deus tem tido que tratar comigo, com você, porque nós não temos sido sinceros com Ele, nós não temos sido retos diante dEle, nós não temos sido temente, reverente a Ele, em todas as áreas da nossa vida, vivendo vidas levianas, ou seja, de qualquer maneira, diante de Deus, achando que chegando lá na frente tudo vai dar certo, e não vai. Não é assim. Mas é interessante que, e é o que queremos destacar aqui, né? Deus está falando do seu servo. Satanás não vai responder nada contrário a isso. Mas o que ele vai dizer? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou em vão? Debalde, que significa em vão, ou à toa.
né? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Em outras palavras, é claro que ele vai te temer, é claro que ele vai ser sincero, é claro que ele vai se desviar do mal. O Senhor tem cercado ele. A ideia aqui é que Deus tinha protegido não só a Jó e a família de Jó, mas tudo que Jó tinha, tudo que ele possuía, Deus protegia. Deus não permitia que as coisas ruins, o mal viesse sobre as propriedades de Jó. Protegia tudo mesmo. Então ele está acusando Jó de ser interesseiro. Ele está acusando o homem diante de Deus. Ele está acusando, e destaca essa característica do seu caráter nefasto. Ele está acusando a Jó diante de Deus. Em Gênesis capítulo 3, ele acusa Deus diante dos homens. Deus está escondendo algo bom da humanidade. Aqui, ele está dizendo: a humanidade está servindo a Deus, né? O homem, no caso Jó, está servindo a Deus por interesse. Se o Senhor parar de abençoá-lo, parar de protegê-lo, ele vai blasfemar de ti na tua face. É o que ele vai dizer no versículo posterior ao que lemos. Deus então permite que ele vai e toque em tudo que Jó tem. E Jó perde tudo, inclusive seus 10 filhos. E Jó perdeu seus 10 filhos num dia. Eu fico imaginando isso, né? Fico imaginando isso. A dor que deve ter vindo sobre o coração de Jó, ter que enterrar os seus filhos, seus 10 filhos num único dia. Aí no capítulo 2, né, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Isso aqui é algo profundo, isso, mas o tempo não permite a gente detalhar isso aqui. Mas novamente ele vai lá. Então, versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aí ele vai e lança aquela enfermidade sobre Jó, que todos nós conhecemos, desde a planta do pé até o mais alto da cabeça. E todos nós, né, sabemos o resultado final dessa história e tudo mais. E aos discursos de Jó e seus amigos, que tem muitas lições, o tempo não permite isso, mas a questão que queremos destacar aqui é que, primeiro, ele acusa a Jó diante de Deus, dizendo que Jó servia a Deus por interesses. Enquanto Deus continuasse abençoando ele, protegendo tudo que ele tinha, Jó continuaria adorando, servindo, sendo sincero a Deus. Mas quando Jó perdesse tudo o que tinha, ele iria blasfemar. Então, Jó perde tudo que ele tem, mas ele continua ainda sincero. Ele continua ainda fiel a Deus. Então ele vai e acusa que Jó ainda estava saudável. Então ele faz essa acusação. Ele ainda continua saudável. Toca no seu corpo. Permite vir uma enfermidade incurável sobre ele. Ele vai blasfemar de ti. E algo que a gente percebe, né? Deus agindo diante dessa situação de misericórdia, porque ele não permite que a vida de Jó seja tirada.
Mas se Deus permitisse, com certeza o inimigo tiraria a vida de Jó, porque é isso que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas é interessante você observar isso. Quem está no controle de tudo é Deus. É Deus. E o inimigo, ele age até onde Deus permite. Mas o que queremos destacar aqui é que a maneira nefasta dele agir, dele atuar, é enganando e acusando. Ele acusa Deus diante dos homens. Ele acusa os homens diante de Deus. Por quê? Porque é isso que ele é, um acusador, um enganador. E infelizmente, muitas das vezes, quem coloca essas armas para ele usar contra nós somos nós mesmos, dando ouvidos às historinhas que vêm sobre nossos ouvidos, né? Que as pessoas vêm nos contar, aquelas perguntinhas capciosas, às vezes até querendo oferecer ajuda. Não faz isso. E com toda certeza ele acusa-nos diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, ele será lançado na terra na segunda metade da tribulação. O versículo 10 é o que eu queria. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite ele não descansa. Então qualquer brecha que dermos, ele vai usar isso contra nós, nos acusando diante de Deus, para de alguma maneira tentar atrapalhar a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o nosso Deus. E no caso do incrédulo, que não é diferente, tentando de alguma maneira impedir que esse incrédulo venha crer no Evangelho, venha crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Mas a grande questão é que ele é o acusador, e é isso que essa palavra indica, né? O acusador, né? Ou enganador. E como dissemos, através de acusações, ele engana e tem enganado a humanidade ao longo dos séculos. Já estamos bem avançados no tempo. Só mais um nome que eu quero destacar. Também aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo 3, o tentador. Mateus, capítulo 4 e o versículo 3, né? Tentador. Ele é o autor do pecado e ele incita o ser humano a pecar. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador. Essa palavrinha aqui, o tentador. O Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. Foi justamente quando o Senhor Jesus Cristo teve fome que chegou-se a ele o tentador. Não é à toa que esse texto descreve isso, né? Não é à toa. O Senhor Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o Senhor Jesus Cristo ele tem esse período de jejum durante 40 dias e 40 noites. Aí termina-se esse período de jejum. O Senhor Jesus Cristo tem fome. Tem fome. E é nessa hora que chega o tentador. Nesse momento. Ou seja, ele é o que indica, né, que ele está observando a humanidade. E ali a gente vê a perfeita humanidade do Senhor Jesus, que ele teve fome. Então o Senhor Jesus Cristo ele sabe o que é passar fome. O Filho de Deus, Criador do céu e da terra, sustentador de todo o universo,
Ele sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. O próprio Deus manifesto em carne na pessoa do seu unigênito Filho, como homem. Isso está muito além da minha compreensão. Eu não consigo entender isso, mas é o que a palavra de Deus diz. Eu creio nisso. Ele teve fome. E nesse momento, onde o meu Senhor teve fome, o inimigo chegou para o tentar. O tentador aproximou-se dele. Foi diferente, né, de Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso. O Senhor Jesus Cristo estava no deserto. Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam. O Senhor Jesus ali não tinha nada, estava no deserto. Com toda certeza, Adão e Eva não estavam com fome. O Senhor Jesus estava com fome. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Não é o ambiente que vai levar a pessoa a pecar, a cometer erros. Porque se você olhar os ambientes, o ambiente de Cristo era muito mais propício. Mas ele fica firme. E ele se mantém fiel ao Pai, fiel a Deus, fiel fiel como o filho obediente. Já Adão e Eva naquele lugar cheio de privilégios, na primeira oportunidade de desobedecer a Deus, o seu Criador, eles o fazem. Mas é interessante você observar isso. Satanás aproximou-se no momento em que Cristo teve fome. E é interessante você pensar nessa questão. O tentador. Ele é o autor do pecado, ou seja, o pecado surgiu no coração dele. Ezequiel nos diz isso: perfeito eras no teu caminho, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, no coração dele, no coração do inimigo. E ele incita, a expressão tentador é isso, ele incita o ser humano a pecar. Agora a gente tem que destacar uma coisa aqui. O ser humano, ele é mau por natureza, tá? Adão e Eva foram criados perfeitos, sem pecado, mas ao decidirem desobedecer uma ordem direta de Deus, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao tomarem, e é interessante você observar isso, Adão e Eva, teoricamente eles sabiam o que era o bem e o mal. Eles sabiam. Eles não conheciam experimentalmente, eles não tinham experimentado o mal. Vieram a ter essa experiência quando tomaram a decisão de comer do fruto. Eles desobedeceram a ordem direta de Deus. A partir desse momento, eles adquiriram uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, que é má, que a Bíblia chama de carne, ela foi passada a toda a sua descendência. Então, eu e você nascemos pecadores, herdamos essa natureza pecaminosa. E essa natureza entregue à sua própria sorte, à sua própria vontade, ela irá pecar. Satanás, ele só instiga, ele só apresenta as facilidades para essa natureza se manifestar. O salmista, no Salmo 91, Salmo de número 91, o salmista está dizendo daquele que descansa na sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Aí no versículo 3 vai dizer de algo que Deus faz com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, com aquele que descansa na sombra do Onipotente.
porque Ele te livrará, porque Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, essa expressão aqui, eu creio, na minha compreensão, que é uma referência ao inimigo de nossas almas, que destaca essa característica dele de tentador. Eu tenho um irmão, aliás, né, são dois irmãos meus que gostam de passarinhos. E quando a gente era criança, de vez em quando eles saíam com suas gaiolas para prenderem outros passarinhos. Tinham vários passarinhos, canarinho da terra, trinca-ferro, né, chamado em algumas regiões de tiquaçu, tinha um colheirim, chamado também em algumas regiões de papa-arroz. Então, de vez em quando eles saíam para prender um desses passarinhos. Na época, hoje é proibido ter algum desses passarinhos. Para você ter algum desses passarinhos, você tem que ter uma inscrição no IBAMA e etc. Mas na questão é que eles... isso é coisa de criança. Isso é muito comum você ver isso ainda em roça. Pessoas com gaiolas, com passarinhos. Alguns têm as documentações, outros não têm. O que eu estou querendo destacar aqui é o passarinheiro, né? O que o passarinheiro faz? Então, a primeira coisa que ele faz é ir lá e colocar um alimento que o passarinho come. Por exemplo, no caso do papa-arroz, né? Arroz quebrado, canjiquinha, fubá. No caso do trinca-ferro, uma banana, uma fruta, uma maçã. No caso do canarinho também, canjiquinha, fubá e coisas desse gênero. Aí, à medida que o passarinho vai acostumando a ir todo dia, naquele horário, naquele local, comer aquela comida, ele vai e coloca um alçapão, uma armadilha, chamada ali no texto bíblico de laço. O passarinho comendo, ele joga um pouco daquela comida dentro do alçapão, o passarinho vai comer lá dentro do alçapão, é preso. Ou naquela armadilha ele é preso. Quando isso não dá certo, ele pega uma fêmea, geralmente na época de acasalamento. Interessante isso, ele observa a época de acasalamento dos passarinhos. Aí ele tem uma fêmea, aí ele pega essa fêmea e leva até o cerveiro. Chamam de cerveiro o local onde colocam a comida. Aí coloca ali a comida, coloca ali a fêmea presa numa gaiola e ele vai lá namorar com a fêmea. O resultado é que ele acaba caindo na armadilha, que é colocada ali do lado da gaiola que está com a fêmea. Quando isso não funciona, ele coloca um macho, que pela disputa de território, né, todos os animais eles têm essas características de disputar território. Ali naquele território quem manda é ele. Aí, para fazer essa disputa de território, ele vai vir brigar com aquele que está preso na gaiola. Interessante, aquele da gaiola está preso, não está solto. Mas ele virá brigar com aquele que está preso na gaiola. E o resultado vai ser que ele vai também ser preso. Então, o passarinheiro ele usa essas habilidades. Eu estou citando aqui só algumas, mas existem muitas outras habilidades que ele usa. Mas isso destaca que, primeira coisa, né, o passarinheiro ele é observador. Ele observa o habitat do passarinho. Ele fica ali observando. Depois ele vai usar as armadilhas conforme a característica de cada passarinho e em cada época. Alimento em abundância, uma fêmea ou um macho para brigarem. Já parou para observar isso? O que é as coisas que o homem mais busca? Alimento em abundância representa as necessidades básicas da vida: roupa, alimento, vestimenta, emprego. A fêmea representa, a gente pode usar aqui como uma representação da área moral, né, que tem enredado tanto servos de Deus, tem levado servos de Deus a caírem aí
na inutilidade na obra de Deus, como levando a família deles à destruição. E é interessante isso, né? Usa um animal que está preso para pegar um animal que está livre. Interessante isso. Aquele que foi salvo por Cristo, muitas das vezes atraído ou atraída por alguém que é incrédulo, por alguém que ainda não nasceu de novo, por alguém que ainda está escravizado pelo pecado. Interessante você observar isso, esses paralelos, né? Ou um rival, pessoas que estão no mundo sendo ferramentas nas mãos do inimigo para tentar aqueles que foram salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E é interessante você observar essas coisas. O laço do passarinheiro. Ele é o tentador. Então, ele vai tentar de alguma forma instigar a natureza do homem, seja do servo de Deus, seja do incrédulo. Quanto mais um incrédulo estiver aprofundado no pecado, mais difícil será o incrédulo reconhecer o seu pecado e crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, para ser liberto das garras do inimigo. Às vezes o inimigo faz isso. O passarinheiro, às vezes ele faz isso, coloca o passarinho numa gaiola bem fechada, bem trancada. Às vezes ele pode dar uma liberdade controlada, ou seja, ele coloca aquele passarinho num viveiro, onde ele vai ter mais liberdade, mas essa liberdade é controlada, ela é limitada, está dentro de um viveiro. Então dá uma aparência de liberdade para o passarinho, mas ele ainda não está livre, totalmente, completamente. Tá? Aparenta uma liberdade através da religiosidade humana, que tem sido difundida ao longo dos séculos. Satanás tem dado uma aparente liberdade para o ser humano que segue uma determinada religião, acreditando que está fazendo a vontade de Deus, acreditando até que experimentou uma liberdade, mas ele continua ainda preso, enredado nos laços, né, do inimigo de nossas almas. O que eu quero destacar é isso aqui, né? As estratégias, que é bem similar isso. Então ele faz da mesma forma, levando as pessoas a acreditarem que estão livres, mas na realidade estão sendo controladas. Por trás das cortinas, por trás do palco, está sendo controladas pelo inimigo. A liberdade, verdadeira liberdade da escravidão do pecado só se encontra em Cristo e através da sua obra salvífica, onde ali na cruz do Calvário ele derramou seu sangue precioso para nos purificar de nossos pecados. E mesmo aqueles que creram no Evangelho, que creram no Senhor Jesus Cristo, precisam vigiar e orar para não serem presos em armadilhas, para serem inutilizados. A sua obra, o seu testemunho, os frutos que eles devem produzir para o Senhor serem inutilizados isso. E com toda certeza o inimigo ele tem feito, através das tentações, que ele é o tentador, ele tem tentado o povo de Deus a se desviar do propósito para o qual Deus os chamou, que é servi-lo, que é adorá-lo, que é glorificá-lo. E com toda certeza, ao incrédulo, ele tem tentado de todas as formas, a enredá-lo, aprofundá-lo cada vez mais no lamaçal do pecado. Porque quanto mais o pecador tiver enredado, mais difícil será a sua conversão. Então, a palavra tentador descreve essa característica do inimigo. Há ainda pelo menos mais 7 nomes que é empregado a ele na palavra de Deus, ao inimigo, que descreve suas características, mas isso ficará para outro vídeo. Mas que Deus, mais uma vez, continue falando a cada coração, a cada pessoa que está nos ouvindo. Se você é um salvo, que você entenda isso, entenda esses pontos, e que isso possa levar você a viver uma vida de maior vigilância, de maior oração.
você que ainda não é salvo, que possa, de alguma forma, Deus está usando esses estudos para abrir a sua mente, para levar você à compreensão real do Evangelho, e que você venha arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Permita, Deus, que assim seja. Amém? Que Deus continue abençoando a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.